Mensagem para o seu coração. Uma reflexão um pouco diferente do que você esperava. E lá vamos nós. E aí, galera? Estamos aqui, eu, Thiago Comim e Gerald Viana, para mais um podcast. Na verdade, essa é a continuação do nosso podcast sobre o verdadeiro evangelho do livro do Paul Washer. Aqui cabe uma pequena satisfação aos nossos ouvintes e a quem está ansioso para ouvir a segunda parte. Fomos severamente cobrados. Mas era esperado, a gente fica até feliz de estar sendo cobrado, então o trabalho do Senhor está caminhando bem. Os nossos enroscos aqui, eles envolvem trabalho, faculdade, o segundo trabalho. Isso, cirurgias inesperadas. Então tivemos vários imprevistos no meio do caminho aqui e é por isso que este podcast vai ser lançado com alguns dias de atraso. A gente nem está tão atrasado assim pelo nosso planejamento, mas um pouquinho de atraso aconteceu e nós já tínhamos gravado isso, mas a gravação foi corrompida. Deu um demoninho eletrônico ali, Então, deu um tilt. Fica aí a nossa satisfação, por que não foi lançado antes, só para vocês saberem. E vamos dar início a essa segunda parte. Nós havíamos conversado sobre várias questões, conversado um pouco sobre o pecado, a nossa natureza pecaminosa, sobre a ira de Deus, como essas coisas se relacionam, como nós muitas vezes não damos o devido valor a essas questões, não tratamos com a seriedade que elas merecem, dando continuidade. Então vamos direto ao assunto. A gente começa o capítulo 3 aqui com uma pergunta. O que é ser justificado? A gente vai responder da seguinte maneira. Deus, Ele é o juiz do universo, de toda a terra, e olha para nós pecadores, que colocamos a fé em Cristo e Ele nos declara justos. Ele nos redime dos nossos pecados. Isso é um presente dado por Deus. Justificação é um presente dado por Deus. Através do quê? Da graça, sem merecimento algum da nossa parte. Então, ser justificado é ser eximido da culpa. Toda a culpa foi removida daquele que está sendo justificado. Então, nesse sentido, justificado. Então, é como se fosse uma carta de alforria. Você não merece, você é escravo do pecado, você vive para o pecado, que essa é a natureza humana sem Deus. Apesar da graça comum estar aí regulando a humanidade, mas sem Cristo é isso que acontece. A gente está indo diretamente para o inferno e aí vem Deus com a sua graça, se revela a nós através do Evangelho e essa é a nossa carta de alforria, a graça. É interessante que justificação é um termo forense, né, tirado do direito, e ele basicamente significa isso, né? Um exemplo assim, imaginem Deus como o juiz, ele se inclina para nós pecadores que colocamos a fé em Cristo e que cremos em Cristo e declara simplesmente que aquele pecador, ele agora é justo. Então, isso é importante e também é importante dizer, como complementando o que o Gerald disse, que esse presente, ele não é por nossa causa, mas apesar de nós. Isso é um termo que ficou muito gravado na minha mente, que tudo que Deus faz, na verdade, Ele faz apesar de nós. Ele não faz porque nós merecemos alguma coisa ou porque nós demonstramos algum mérito, alguma qualidade. Tudo que nós temos de bom, como a gente já disse anteriormente, vem dele próprio. Isso. E tudo que ele faz e tudo que ele opera nas nossas vidas é apesar do que nós fazemos. Isso aí. Como que a gente pode ser justo diante de Deus? Como o homem, o ser humano, pode ser justo diante de Deus? Continuando o raciocínio do Tiago, como o homem pode ser justo diante de Deus? Como que ele pode ser justificado perante Deus? Continuando o raciocínio do Tiago, a gente tem no livro 3 exemplos. Há uma entrevista sendo feita e ali existe um judeu ortodoxo, um muçulmano e um cristão. O repórter vira para eles e pergunta para o judeu: você acha que você vai para o céu
Você merece ir para o céu? O judeu responde, sim, ora, eu guardo a lei do Senhor desde pequeno, eu faço as minhas orações diárias, eu sou um homem justo perante a sociedade, sou um homem justo nos meus negócios, sou honesto, eu dou as minhas esmolas, dou o meu dízimo, cumpro tudo que a lei do Senhor me pede. Então eu acho que eu mereço ir para o céu. O repórter vai olhar e falar assim, não, ok, realmente, muito boa a sua resposta. Aí vem o muçulmano, né? Ele fala assim, você merece ir para o céu? Ah, sim, eu também, desde pequeno eu medito no Alcorão, guardo todos os ensinamentos do profeta, vou até a Meca fazer as minhas orações anuais, faço minhas orações diárias, sou um homem justo, correto? Aí a pessoa, não, beleza, realmente merece ir para o céu. Aí ele vira para o cristão, né? Você merece ir para o céu? O cristão que tem realmente conhecimento o Evangelho vai dizer assim, olha, eu não mereço ir para o céu, não merecia, eu sou uma pessoa injusta, eu só cometo erros, tudo que eu faço olhando para mim mesmo é errado, para minha vontade é tudo errado, eu não consigo acertar o alvo, eu sempre estou fazendo e pensando só em mim, e aí Jesus... Não, você tá louco. É o entrevistador, o João Kleber, né? Para. Você tá maluco? Os dois ali eu entendo. Veja, os caras são justos, são honestos, eles merecem, Deus deve a eles. Deus tá devendo para eles. Os caras são exemplos. Deus deve, eles têm que ir pro céu. Aí você vem e fala um monte de coisa que você não merece. Aí veja bem, se o cristão tiver a oportunidade, ele vai assim, realmente, eu não mereço. Eu mereço pelo mérito de outra pessoa. Eu não tenho mérito algum. Então você vê, há essa dificuldade de compreender isso, né? E a gente vê muito cristão pensando assim, que ele tem mérito para ir para o céu, que tudo que ele faz, ele vai para o céu. Mas não, gente, o mérito não é nosso. Justamente, nós começamos a perceber e ter um vislumbre da glória de Deus a partir do momento que a gente consegue ir com muita dificuldade e aos poucos, né? Porque nós somos humanos e nós temos essas ideias arraigadas no nosso coração, na nossa mente, de que nós temos um valor, um mérito. Ainda mais em tempos de coaching, né? Ah, sim, né? Então você pode. É você o centro da vontade de Deus. E a gente não tá também querendo dizer que você é um inútil, não vai. É sim. Com calma, tá? Mas a questão é quando comparados com Deus, com o Cristo que nos salvou, a gente não tem valor próprio, não tem mérito, nós somos apenas frutos desse amor. Então, não é por causa do que nós fazemos que nós merecemos alguma coisa. Porque se dependesse disso, se fosse colocar na balança, quem de nós que de fato cumpre a lei como assim esses homens no exemplo dizem que cumprem? Porque se nós fôssemos analisados pela lei, fôssemos julgados estritamente pela lei, A gente lembra de Romanos, né? Não há um justo sequer. A gente tá ferrado. Essa é a resposta. Se fosse basear na lei, é isso. Mas ainda assim, é algo que tá em nossos corações, ficar lembrando assim... Quando a gente fala de valor, de mérito, né? Nós sempre acabamos imaginando as nossas vidas e pensando em cada um de nós sobre o que nós somos. Por exemplo, quando é perguntado para você o que você é, nós quase que imediatamente lembramos das nossas profissões e dos nossos cargos, né? Então você vai dizendo, eu sou engenheiro, eu sou médico, ou estudante, eu sou estudante disso, daquilo. E você vai tentando dar importância para essas coisas, quando na verdade o que de fato importa no final das contas é que nós somos pecadores, necessitados da graça desse Deus. E sem isso, nada dessas outras coisas que a gente pensa ter algum valor, elas não têm. Então, é claro, é importante, você tem uma profissão, você participa da sua igreja, você faz alguma coisa, mas nada dessas coisas ou de qualquer coisa tem algum valor sem ser colocado em Cristo. Até porque se você faz tudo isso, se não for para a glória de Deus, se você não tenta refletir a glória de Deus e
representar Deus de alguma forma com tudo que você faz, cara, não tem valor nenhum. Não há valor nisso que você faz porque você está fazendo para você. Você está fazendo em função de si mesmo e não em função de glorificar o nome daquele que é maior que nós. E seguindo então, pensando sobre isso que nós falamos aqui, nós temos um sacrifício feito, o mérito de alguém, o valor de outra pessoa, a justiça de outra pessoa que nos salva. E uma das coisas que nós fazemos até de forma bem inconsciente, né? Fazemos no automático, né? É falar que Jesus Cristo morreu. Isso aconteceu, isso é real, isso faz sentido para a nossa vida, mas se falado de qualquer forma, se cantado de qualquer forma... né? Jesus morreu, Desculpem por essa cantoria. Eu vou considerar cortar essa parte. Vamos ver. A questão é que aqui devemos ter muito cuidado com a forma como expressamos isso que é tão importante. E aqui a gente tem que ter muito cuidado com músicas, a fala, essas expressões inadequadas. Porque a gente não está falando, por exemplo, a gente brinca muito, faz muita piada, mas cada coisa tem o seu lugar, né? Determinadas, por exemplo, você está num culto tá louvando, cantando ao Senhor, numa expressão comunitária. É uma coisa. E você tem uma música que ela é extremamente alegre, falando da morte de Cristo. A questão é claro que uma das ideias é que nós ficamos felizes pelo que o Senhor fez por nós. Mas a questão aqui é que talvez o sentimento correto... Gerado, na verdade, o sentimento, como você gera ele, né? Exatamente. Às vezes até a intenção do grupo de louvor é passar essa ideia, realmente, nós somos felizes porque Cristo morreu por nós. Realmente. Mas como que a comunidade em si está recebendo isso? Falta, muitas vezes, nessa passagem, a reverência some. Parece complicado, mas eu vou tentar usar o exemplo do livro para a gente tentar chegar num consenso. Ele diz assim, a gente fala, Jesus morreu, a gente está cantando, a gente está adorando a Deus, a gente está proclamando a Deus e falando, Jesus morreu a todo tempo, como o Tiago está trazendo aqui. Agora, é difícil se você não está nessa posição, mas vamos colocar. Se coloca que você tem um filho, essa pessoa morreu, seu filho morreu, eu me coloco nesse lugar e já estou ficando triste só de imaginar a situação. E alguém chega alegremente, dá um tapinha nas suas costas, sorrindo, em alto e bom tom, e diz, cara, seu filho morreu. Pode ser um exemplo bobo, às vezes, para alguém, mas, cara, quando eu parei para refletir nesse exemplo, a ficha caiu de uma maneira, eu falei, cara, eu ia ficar triste e com raiva ao mesmo tempo. Não que Deus tenha raiva, né? Veja como essa situação é complicada. Então, assim, pra gente refletir, pensa nessa maneira, começa a refletir dessa maneira. Você chegar para Deus e falar assim, seu filho morreu, cara. Valeu aí! Entendeu? A questão não é você expressar a Deus que Jesus morreu por você, mas como? Então, vamos começar a ter um pouco mais de seriedade em relação a algumas coisas, né? Às vezes a gente quer brincar demais e a gente esquece que Deus é Deus, cara. E a gente tem que se reverenciar a Ele. Em determinados momentos, em determinados assuntos, a gente tem que ter um pouco mais de seriedade, né? Aí vem uma maturidade cristã, aí vem um monte de coisa que a gente já vem falando de antes já dos outros podcasts. A questão é que uma consciência, algo que a gente tem que ir criando, é que frases repetidas várias vezes, elas se tornam vagos clichês. Algo sem fundamento, sem sentido. Então você começa a repetir jargões e fazer repetições vãs, e isso perde o sentido. A partir do momento que nós fazemos qualquer coisa no automático, sem entender o que nós estamos fazendo, sem prestar o nosso culto racional, que é um dos pontos quando o Paulo fala sobre isso, é de você entender o que você está fazendo. Você não está... a gente não está falando só de um momento de culto, mas da nossa vida. Tudo que nós fazemos, se nós fazemos qualquer coisa sem refletir por que nós fazemos e se isso que nós fazemos não é para a glória de Deus, o sentido e o propósito, ele se perde. Mas nesse sentido, se você pega o próprio momento de culto, é perceptível as expressões das pessoas de quem está fazendo algo no automático e quem está fazendo algo pensando naquilo. Você percebe pela forma de reverência. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu consigo perceber essas coisas. Quer ver? Faz um teste.
Chega no seu culto, a hora que você for na sua igreja, não sei quando que a gente vai postar isso, mas quando você ouvir esse podcast, após ele, faz esse teste no próximo culto. No momento de louvor e no momento da palavra. Esteja 100% presente, prestando atenção em todos os momentos, em todas as letras. Veja se isso não vai te tocar de uma maneira muito mais profunda. Não haja por impulso, não haja por emoção, porque a música é legal. Não levante a sua mão só porque está todo mundo levantando a mão. Faça aquilo de maneira racional, glorificando a Deus da sua forma. E você vai perceber que a profundidade de como o Evangelho vai te tocar, seja nas músicas ou na palavra, é totalmente diferente. Pelo menos para mim, isso tem depois que eu percebi isso, foi de um valor extremamente gigante. E de fato, a forma como você expressa, se você é mais agitado, se aí você vai é da mais... personalidade, né? Exatamente. A questão não é essa, né? A forma como você se expressa expressa a tua personalidade. Sim. E como você adora esse Deus. E a gente não quer matar isso, de maneira nenhuma. Tanto que é muito subjetivo você julgar, dizer que alguém está adorando ou não, ou de forma verdadeira, pela expressão física. Sendo que o que conta realmente é isso. Se você está presente no culto, se você não está com a tua atenção dividida, se você não está pensando lá na janta que você vai ter agora. Você percebe que a pessoa está cantando com a boca, mas a expressão facial dela não está fazendo aquilo, né? Você está cantando que o Senhor veio, morreu bocejando. E salvou, bocejando e pensando em agora. Você vai comer um hambúrguer ou um hot dog agora que chegar em casa, depois que eu sair do culto. Entendeu? Esse tipo de coisa, quando eu digo assim, eu percebo esse tipo de coisa, é nesse sentido. Não estou falando assim, é óbvio que quando você vive em comunidade, você conhece a personalidade dos irmãos, você vê, não, aquele irmão realmente é assim. Ele adora daquele jeito, ele se expressa daquele jeito. Assim como tem aquele que vai levantar a mão, que vai se remexer, vai ter o que vai ficar quietinho no canto dele lá. Então, assim, essa é a beleza da igreja, né? E isso é uma coisa que nós não deveríamos ter vergonha nem de um nem de outro. Isso. Você não deveria se sentir preso. E agora? Passa esse tipo de pensamento na nossa cabeça. Será que o fato de eu ficar mais contido é errado? Não. Será que eu posso me expressar mais alegremente, expressar corporalmente isso? Pode, não tem problema nenhum. Mas isso te comenta porque é real ou uma coisa ou outra ou as duas, né? O grande X da questão é, você tem feito isso com reverência, entendendo a importância do que Jesus fez, entendendo a importância do que você está cantando, daquilo que você está ouvindo. Não importa a forma como você está expressando, mas eu acho que o importante é que você está ali realmente presente, ativo e realmente prestando o seu culto a Deus, com reverência, para que não fique só um Jesus morreu à toa. Né? Que esse pensamento ele paire na comunidade, cada um tenha a sua forma de expressar, mas principalmente que cada um faça isso de maneira reverente. E por que isso? Porque o que foi feito por Cristo não é algo simples e leviano, ele nos redimiu. Essa palavra redenção é que trata de o pagamento pelo escravo, né? Você está fazendo o pagamento por outro, e nesse caso com sangue. Não é algo tranquilo, vou ali paguei com dinheiro, por exemplo. Eu paguei a sua parte no teu lugar. Alguns poderiam pensar por isso. Você pagou o preço do escravo, que esse era o termo principal, mas aqui a gente está falando de um pagamento com sangue. Por que isso? Porque a gente está falando de pagamento de pecados. Se um homem pecou, um homem deve morrer. E a gente está falando de que o pagamento do pecado é a morte. Não dá para sair ileso, pagando de formas alternativas. A gente vê isso no Velho Testamento, né? Ali Deus instituindo os sacrifícios para redimir o povo, mas você vê, eles não eram sacrifícios que resolviam, era só simbólico mesmo. Exato. Deus se agradava, que eles estavam obedecendo Deus, com certeza. Deus já fez aquilo já para as pessoas entenderem. E quando viesse o Redentor, aí seria o sacrifício real. Aí toda a humanidade teria essa oportunidade, essa chance de graça. Aí você fala assim, mas foi difícil. Realmente, só no Velho Testamento é simbólico. Aí você vê, não resolve você ficar fazendo. Não resolveu o problema. Tinha que ser um sacrifício válido, equivalente. E esse preço o ser humano comum não poderia pagar. Um ser humano comum mas Adão pecou.
realmente. Adão tinha uma natureza perfeita quando ele pecou. O ser humano depois, pós-queda, não tinha. Como que ele vai resolver esse problema louco aí? É um problema que ele vai escalando assim, numa proporção absurda. Então não havia outra forma. O plano de Deus ele já estava traçado desde o princípio, desde antes do princípio de como aconteceria, de como se resolveria. Mas a questão é que essa redenção, ela é por meio de Cristo, é por meio de Jesus. E quando nós pensamos na nossa vida cristã, Jesus ele não é só o que... E isso é um dos clichês que nós ouvimos muito, né? Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Esse é o clichê. Jesus é tudo que eu preciso. Sinto lhe informar. A questão é que Jesus é tudo que nós temos. Porque nós temos essa noção de que, de fato, temos alguma coisa. E sempre pensamos em coisas materiais, né? Nós temos, até mesmo não até só... Até emocionais, né? Exato. Nós temos família, nós temos irmãos, temos igreja, temos tudo isso, temos trabalho, temos casa, temos nossas necessidades. Tudo você pode imaginar. Mas de fato nós só temos a Cristo e a Jesus, porque uma vez que ele é tirado da equação, o resto some também, essas coisas não permanecem sem Jesus. Então, isso não é um clichê, isso não é uma frase de você colar atrás do carro, assim. Jesus é tudo que eu preciso. Cristo é tudo que nós precisamos, tudo que nós temos, e sem Ele, de fato, nós não temos mais nada. É sem meio termo. Ou é tudo nele, por ele, para ele, ou não é. Nós temos que pensar em nossas orações, produções teológicas, em demonstrar o que realmente temos em nosso coração. Se realmente é Cristo, se realmente nós estamos focados na vida de Cristo, ou não. E quando você começa a buscar e a entender, você começa a perceber esses nuances. Se realmente, às vezes ele parece que está realmente focado em Cristo, mas no meio do caminho vai para uma direção oposta. Não são coisas assim, tão simples de se perceber, mas a gente tem que pedir graça, cara. A gente tem que pedir misericórdia de Deus para que Deus nos ajude nessas questões. Pedir que Deus ele nos mostre, pedir que Deus nos incite a ter reverência com o sacrifício de Cristo através do Espírito Santo. Porque se for pela nossa natureza, como a gente já viu nos capítulos no podcast anterior, cara, a gente não tá nem aí. A gente vai deixar passar, a gente vai brincar de cantar que Jesus morreu, e é só isso. Então, a gente tem que... É tudo pela graça, tudo por Cristo e através dele. E aqui nós puxamos o que a gente já falou, então nós entendemos, espero, que nós e vocês tenham compreendido um pouco sobre o pecado, sobre a seriedade disso. De como Deus se relaciona com o pecado e com o pecador. De como isso essa não é uma ofensa, não é um erro, é algo que é abominável, é algo que o Senhor não vê de forma simples e pequena, é algo muito grave. Por isso ele tem uma reação proporcional a algo muito grave. A ira e o juízo de Deus operando de forma como deveria. Se você tem algo muito grave, você não pode tratar de forma leviana. Tanto que esse é esse ponto que nós vamos chegar. Se nós fôssemos deixar do jeito que estava, sem a ação de Deus na nossa vida, de Cristo, que nos justifica, tinha acabado para nós. Já era. Mas aí é que nós entramos no grande dilema das Escrituras. Qual é o grande dilema das Escrituras, Gerd? Pode ler o Provérbios 17:15 para nós? Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um quanto o outro. Tenso, né? Bom, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então, o dilema aqui, e dilema é uma situação onde nenhuma resposta parece ser satisfatória, né?
E a pergunta que, tecnicamente, nesse momento fica meio vago, seguindo esse versículo, como Deus pode justificar você E nós? Porque você e nós somos perversos e ele nos justifica, isso já está bem claro, né? Como que ele pode fazer isso sem ele mesmo se tornar uma abominação? Vocês estão compreendendo? Vamos tentar de novo. Ó, cara, o que justifica o perverso, abominável é para o Senhor. É isso que o versículo está dizendo. Se Deus vê dessa forma, é porque ele age assim. E porque ele é assim. Mas como que ele faz isso? Porque se nós somos perversos, ele nos justifica. Então ele é abominação. Agora deu ruim. Até eu tô confuso. Calma, vai dar tudo certo. Um pouco antes de chegar lá, ficou a pergunta no ar pra gente resolver depois, né? Mas um pouco, só para resgatar algo que a gente já conversou um pouco, né? A pergunta, Gerald, é por que Deus não pode perdoar o pecado do homem e ficar de boa, ficar tranquilão? Ficar sussa? Por que ele não pode fazer isso? Bem, Deus é uma pessoa de valor infinito, ou seja, a gente não consegue mensurar isso, é infinito. E a gravidade de um pecado ou de um erro, qualquer coisa que você comete contra alguém, é refletido no tamanho da autoridade que essa pessoa tem. Se você desacatar um policial, você vai ser preso. Se você desacatar um juiz, você nunca mais sai da cadeia, provavelmente. E se você desacatar Deus? Qual é o tamanho da sua culpa ali? Ela é infinita, não é? Você está ofendendo alguém com um valor infinito. Veja, Deus odeia o pecado. A gente já falou isso antes. Deus odeia o pecado. Se ele odeia, pode falar que odeia algo, então para ele, como o Tiago já falou antes, é uma coisa que o fere de maneira muito profunda. Fere a sua natureza. Se Deus é um valor infinito e a gente pega, automaticamente a gente está ferrado. Porque valor infinito, culpa infinita. Nós somos seres finitos. Deu ruim? Não tem como nós pagarmos por isso ou sair dessa por nós mesmos. Já deu ruim. Então assim, Deus a gente é meio complicado assim esse tema, porque é justamente por isso que é o dilema. Muitos teólogos debateram isso e debatem isso, e isso é tema de muitas discussões, porque assim, veja, hoje a gente escuta o seguinte: Deus poderia ter sido justo com você, mas ao invés disso ele foi amável. Peraí. Já vi isso em camiseta. Eu também. Hashtag. Não faz sentido. Como que ele deixa de ser justo para ser amável? Então ele não está cumprindo a sua justiça? A questão é que Deus não pode ser contraditório. Ele não pode ir contra a própria natureza dele. Então, ele não pode... Nós sabemos que Deus é amor, ele é justo, e essas coisas elas não se contradizem. Não é um paradoxo o fato de ele ser justo e ser amor. Ele não pode amar injustamente, ele não vai amar a injustiça de forma alguma. Ele é, ao mesmo tempo, ele é tudo, ele é justo, ele é amoroso. Principalmente porque não há uma lei acima de Deus. Ele não tem leis regendo a forma como Deus opera e como ele faz as suas vontades. Porque ele é uma pessoa, ele tem vontades e ele determina, ele faz como ele bem entender. A questão é essa, que toda essa natureza e tudo que Deus não são questões separadas, divididas entre ou ele é isso ou ele é isso. E aqui está o nosso dilema, e algo para nós pensarmos, que Deus não deixa de ser eu vou parar aqui de ser, vou deixar de ser amoroso agora aqui para executar minha justiça sobre você. Agora eu vou esquecer um pouquinho a minha justiça e vou ser bem amável e legal com você. Deus não é ser humano não, tá? Deus não é falciane, esse tipo aí. Cuidado aí com as suas percepções a respeito disso. E por que isso é tão importante? Vamos lembrar dar alguns exemplos do livro aqui para ir tratando dessa questão de por que esse possível paradoxo passa nas nossas cabeças não faz sentido e não é assim que nós percebemos a natureza de Deus. Ele dá um exemplo no livro de alguém que... O exemplo é mais ou menos aqui. De um escravo na Espanha.
Isso é 500 anos atrás. Ou mais. Ou mais, né? Um escravo na Espanha. E basicamente o escravo ele é pego roubando. Uma vez que ele é pego roubando, naquela época, a punição para roubo é morte. Não tem pra onde correr. Não tem choro, não tem discussão, não tem pedir pro advogado, pro roubou, juiz. morreu. Acabou. 500 anos atrás ou mais, a lei diz que roubou, morreu. Escravo que roubar o seu senhor tem que morrer. Acabou. Aí então a gente pode imaginar o seguinte, esse escravo, sabendo disso, ele fala com o seu mestre e fala assim, mestre, será que você poderia ser bondoso, ser propício amável, a mim, amável, ser misericordioso? Será que dá para fazer alguma coisa em relação a isso? Você pode passar um pano aqui na justiça, né? Toda uma lei que foi criada, não que a gente concorde com a escravidão, mas é só um exemplo, tá? Uma lei que foi criada, vigente, com a justiça da época. Você pode passar o pano aqui nisso aqui, passar uma borracha e esquecer tudo disso? O X da questão aqui é esse. O escravo, pense, errado, ele pede para o seu mestre para que ele ignore a lei, desobedeça a lei. Entenderam essa analogia? Nós somos esses escravos pedindo para Deus que ignore essa lei e desobedeça essa lei. Por quê? Veja, nós estamos falando de uma questão humana, é uma lei criada para ser vigente e aplicada. Agora, isso que a gente chama de justiça, a lei, né? Mas Deus, ele é. Como que vai apagar isso? Como que ele vai tirar da sua natureza algo que ele é? Como que nós, réis, pecadores, vamos chegar diante desse justo juiz e falar isso? No caso do escravo, se ele faz isso, ele vai contra toda a lei, contra tudo aquilo que ele acredita. Vocês estão parando para refletir? Ele vai contra tudo aquilo que ele acredita. E nesse caso específico de Deus e do ser humano, ele vai contra tudo que ele é. Ele vai contra tudo que ele é. A nossa dificuldade aqui é que nós somos um povo de lábios impuros, um povo que peca constantemente, que comete atrocidades. E atrocidades falando de vários níveis aqui, né? Mas nós temos dificuldade de lidar com as complexidades das leis, do reino dos homens, do nosso contexto. Isso já é difícil para que nós consigamos entender. São palpáveis, né? É isso, exatamente. Tá aqui, ó. É coisa que a gente consegue compreender racionalmente. Porque justamente nós até temos uma base de conhecimento de direito, de leis, pelo menos uma base para... Mas nem perto do que a gente deveria, nós deveríamos conhecer mais. Um pouco mais. Deveríamos conhecer um pouco mais. E todo mundo deveria ter um pouco mais de conhecimento sobre como funciona isso aqui no nosso contexto terreno. E se já é difícil lidar com isso, que dirá com o reino de Deus? Algo que é absurdamente diferente e absurdamente mais complexo de compreender. Mas se a gente não tem nem o esmero de entender o que nós temos aqui, que é palpável, que a gente pode compreender tecnicamente mais fácil, que dirá o esmero que a gente precisa para compreender essa justiça de Deus. E se você pegar continuando o nosso exemplo, do homem claramente culpado, né, com testemunhas e tudo, se o juiz que está julgando esse caso, declara ele inocente, a população, as pessoas, eles vão falar, não, a gente quer justiça. Ele é claramente culpado e você está absolvendo ele desse crime hediondo, desse crime mortal? Você é um juiz injusto. Já pararam para pensar nisso? E Deus, ele é o juiz de toda a terra. Ele é justo. Ele é. E se nós cobraríamos justiça dos nossos próprios juízes, que são seres humanos, que cometem erros também, que não são perfeitos, a gente ia cobrar uma posição justa deles, como a gente pode esperar menos de Deus? O exemplo que ele dá aqui no livro é o exemplo de... Você saiu para trabalhar e deixou sua família em casa, ficou sua esposa, seus filhos ficaram em casa, você vai trabalhar. Quando você volta, você encontra a sua família morta e o assassino ainda com as mãos ensanguentadas, assim, nos últimos momentos em que ele está terminando o que ele veio fazer. Esse cara que viu, ele voa no pescoço do cara e por um impulso ele se segura, não mata esse cara e leva ele para a justiça, esse assassino.
nesse momento, a gente pula para a corte, o assassino, o juiz, toda aquela situação de filme americano que a gente geralmente imagina. E nessa, todo o processo ocorre e o juiz fala, então, eu sou um juiz amável, e mesmo que você seja um assassino cruel e violento, eu não fico irritado com ninguém e você está livre para ir, eu te perdoo. Pensa, tente imaginar toda essa situação ocorrendo com você. Existe alguma dúvida de que esse cara é claramente culpado, que ele assassinou a tua família? Você leva esse cara para a justiça e o juiz é leviano e deixa o cara ir? Porque o juiz, é amável e... Porque ele não fica bravo com ninguém. Agora, tanto o assassino quanto o juiz não tem... Talvez o juiz tenha até mais culpa ainda nisso. Porque ele tinha a oportunidade de fazer executar justiça. Eu espero que vocês estejam compreendendo essa parte. Porque ela é um pouco complicada, mas a gente está tentando, com os exemplos do livro, que também ajudam, fazer com que a gente compreenda essa dificuldade entre executar a justiça e liberar o pecador. Né? Deus, ele é fiel ao seu caráter justo. Ele é fiel. Ele não pode libertar o pecador sem entrar em contradição. É isso que tem que ficar muito claro. Esse é o grande problema. Que volta à nossa pergunta. Como Deus, sendo justo, abomina quem condena o justo e quem liberta o injusto, ele que é condenado, está condenado, claramente culpado. Deus abomina quem faz inocenta esse ser, essa pessoa. Ele abomina isso. E como que ele volta para nós, se vira para nós e nos perdoa sem ele ser abominável, sem ele contradizendo essa natureza dele, sendo que ele condena isso com as atitudes nossas como seres humanos, ele condena esse tipo de coisa. E como que ele faz isso? Ele não se contamina, ele permanece justo. Ele permanece justo, não se contamina e continua santo. A resposta para essa pergunta é uma pergunta. Por que Jesus morreu? Por quê? Muitos diriam, e até nós já pensamos de forma mais simplista sobre isso, Jesus morreu pelos nossos pecados? É mais que isso. Pense sobre a pergunta de novo. Como Deus pode justificar homens perversos sem ele mesmo se tornar abominável? Por que Jesus morreu? Juntem essas duas perguntas. E por último, acredito que um dos motivos pelo qual as gerações não são alcançadas, e é claro, a gente sempre tem que lembrar que nós temos uma parcela de responsabilidade, mas nunca podemos nos eximir disso, mas sempre lembrar que é o próprio Deus quem começa a obra e quem termina, mas nós temos um papel nisso, de falar. E um dos motivos pelo qual várias gerações, e a gente sempre pensa nas gerações mais novas, essas gerações mais atuais, gerações de tecnologia, de vários problemas pós-modernos e até de forma um pouco equivocada, porque as dificuldades são só diferentes, né? As dificuldades do passado eram outras dificuldades. Isso. Mas a questão é que não é falta de cultura, não é falta de linguagem, não é oferecer um ambiente propício. Nós temos essas preocupações e elas são preocupações legítimas até certo ponto. É claro que nós temos que ter cuidado com a forma como a gente fala, a cultura que é levada, se nós estamos num ambiente saudável, essas coisas são legítimas. Mas no final das contas, o X da questão é que falta uma mensagem do Evangelho verdadeiro. Falta essa explicação real, né? Porque nesse intuito de se adequar à cultura, de se adequar à linguagem, até adequar o próprio ambiente, fazer com que tudo seja propício para que as pessoas de determinada geração, seja do passado, ou seja do presente, ou até mesmo mais para frente, a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, há um desvio ali. As pessoas, elas amaciam o Evangelho, elas modificam o Evangelho para as gerações. Quando a gente entende que o Evangelho, ele é atemporal, ele é para todos, ele é para todos os tempos. A sua linguagem é a mesma, o que ele fala tem que ser a mesma coisa. Não com pseudo-ideias parecidas, tem que ser aquilo, porque o Evangelho é o que é, ele não pode ser mudado. Que esse é o grande problema, né? E quando a gente fala de todas essas coisas que a gente já vem falando aqui,
muitas pessoas falam, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Algumas pessoas vieram até com feedbacks interessantes, eu nunca parei para pensar nisso. E você vê, cara... Esse é justamente o cuidado que todos nós devemos ter. É diferente, é muito diferente tornar uma coisa contemporânea do que você adequar ao momento. São coisas diferentes. Trazer a palavra de forma contemporânea é você aplicar as verdades que estão lá ao contexto da tua época. Isso. É não tentar dar exemplos anacrônicos, você tentar pegar alguma coisa do Antigo Testamento e trazer para cá, por exemplo, questões da lei do Antigo Testamento que eram aplicáveis naquela época, naquele contexto, e fazer o sentido daquele jeito. E não deixa de ser verdade, mas você tentar aplicar a um contexto da mesma forma, cultural, histórico, e isso é uma coisa totalmente sem sentido. A questão é a gente não tentar adequar, como você disse, adequar a Bíblia ao nosso contexto, mas adequar o nosso contexto às verdades bíblicas, ao que é real, ao que é verdadeiro, esse evangelho. E é isso que, nesse intuito de alcançar mais pessoas, nós começamos acho que um exemplo legal disso aí, quando eu comecei para a igreja, a gente usava muito Almeida, né? Eu já tive até Almeida Corrigida Fiel. Cara, que linguagem difícil. Tem muita coisa difícil de você compreender pela linguagem. Aí hoje você tem as NVTs, NVIs. E quando você compara os textos, assim, você vê que não distorce o que está falando ali. Só está usando outras palavras. E realmente fica muito mais fácil de você entender. E está falando a mesma coisa. Se você ler lá no Almeida Fiel, que é bem antiga a linguagem, você vai ver, não, realmente tá ok. Aí você vai ler numa mais nova, realmente tá falando a mesma coisa. Só que a forma de você compreende muito mais rápido na versão mais atual. Então é isso que o Thiago tá falando. Foi contemporaneizada a linguagem, não o conteúdo. Entendeu? O conteúdo é o mesmo. Óbvio que tem umas bíblias aí mais novas aí que, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim. Guardadas as devidas proporções. Devidas proporções, continuemos. Então, nós ficamos com 2 perguntas nesse último capítulo. Isso. Uma pergunta responde a outra pergunta. La pergunta? E aqui sim uma resposta, né? Então, só revisando, como que Deus pode justificar um homem perverso sem se contaminar, permanecendo justo? A resposta é uma pergunta. Por que Jesus morreu? Jesus morreu por uma palavra que chama-se propiciação. O que é isso, Jorge? Propiciação? Explica para nós. Diga-se de passagem que, se você não sabe, era muito importante que você soubesse explicar, porque poderíamos dizer que é a palavra mais importante da Bíblia. Com certeza. Propiciação significa um sacrifício feito no lugar da parte culpada. De novo, propiciação é o sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica e satisfaz a justiça de Deus, tornando possível para Deus fazer o quê? Perdoar homens pecadores. E esse sacrifício sacia a demanda da morte, que o salário do pecado é a morte, e sacia o outro problema, que é a ira de Deus. Que eu acho que é o maior problema. A ira de Deus. A ira de Deus. Que maravilha de palavra. Se você não sabia o que é, agora você sabe. E é isso que... E a gente espera que você continue com isso na cabeça. Que você se lembre o que é propiciação. E da importância disso. Porque, basicamente, Cristo, ele se expôs publicamente. Ele foi emplacado. O estandarte, né? Ele se tornou um sinal, tanto que o sinal, a cruz, né? Até hoje é utilizada, inclusive de forma muito levianas e sem refletir, lembrando que a gente já falou, porque foi isso que ele fez. Cristo, morreu para pagar pelos nossos pecados. Nós éramos os culpados, não ele. E foi isso que ele fez. E por isso é tão importante lembrar. Aqui não tem muito mais do que nós falarmos, que eu espero que você já não saiba. Cristo morreu por nós. Seguindo o plano de Deus, esse plano perfeito, por que Jesus? É importante a gente entender todo esse contexto, né? Porque foram homens que pecaram.
Foi a humanidade que pecou. Então, o primeiro requisito é que um homem morresse. Lembra que a gente falou antes de equivalência? Porém, era necessário que fosse Deus. Por quê? E é esse o nosso Jesus, um Deus homem. E muito importante aqui falar um pouco sobre isso, que há muitas divergências e há muitas discussões sobre isso. Pessoas afirmam equivocadamente de que Jesus era apenas homem. Isso é um erro muito grande, para justificar algumas questões difíceis de entender da Bíblia. Jesus não era apenas homem, ele tinha as duas naturezas, isso é importante. Ele não tinha dois seres, ele não era duas pessoas, uma pessoa só, com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Isso é algo que gerou muita discussão e muito problema na antiguidade, nos concílios, tanto que os credos foram redigidos para tirar essas dificuldades, né? Foram muitos anos discutindo isso. Tipo, quando a gente diz anos, não é tipo 2 anos. É muito tempo. Décadas discutindo, décadas de encontros e eventos discutindo essas questões, de tão complexa que ela é. E voltando, esse Deus homem, ele era absolutamente necessário por essas duas coisas. A humanidade pecou, então a humanidade precisa pagar, tem que ser um homem. Mas a salvação, ela não pertence à humanidade, pertence a Deus. O crédito da salvação é de Deus. Então tudo isso se encaixa num Deus homem. Ele é homem, ele é completamente Deus, e apenas Jesus podia satisfazer isso. E a gente também entende que a vida, ela não pertence aos homens. A gente tem muitas pessoas gostam de falar a minha vida, né? Então a gente tem esse costume, né? Mas, cara, a vida, ela pertence a Deus. E não é do homem. Ela não pertence aos homens. E só Ele pode dar ou tirar. Só Ele pode dar ela. Só Ele pode entregar ela voluntariamente. Ninguém além do próprio Deus pode suportar a sua própria ira. Lembra que a gente falou de equivalência? Quando a gente fala de equivalência, a gente falou lá do exemplo de como o pecado fere a santidade de Deus e de um Deus eterno, completamente justo e santo. Mais uma vez, Deus eterno. Então a nossa transgressão tem reflete de maneira eterna. E como aplacar a ira de um Deus eterno? Tem que ser equivalente. Só Deus poderia pagar esse preço. Por isso, voltando à questão da natureza de Cristo, Deus homem. Só Ele suportaria todo o peso da ira de Deus ali. E além disso, indo um pouquinho além desse momento tão importante da história para nós cristãos, um dos equívocos que muitos tendem aí é dar uma importância muito grande ao sofrimento de Cristo. E a gente de forma nenhuma quer diminuir isso. A gente não quer diminuir todas as aflições e tudo que Cristo passou, esse processo, toda essa via sacra, né? O problema é que as pessoas não compreendem que se Jesus só tivesse sido pregado lá e morto, direto, sem todo aquele trâmite que aconteceu antes, o sacrifício ia ser válido do mesmo jeito. Exato. O problema não está no sofrimento, a questão é o sacrifício. Então, a gente não diminui o sofrimento de Cristo, porque ele realmente sofreu, ele acabou sofrendo tudo isso, né? Física e psicologicamente como homem. Não é diminuir isso, até eu acho que um ser humano comum acho que não suportaria. Provavelmente não. Não ficaria de boa assim, não, vamos continuar. Não foi um processo simples de forma alguma, mas o detalhe é só esse, é de dar importância ao sofrimento que não merece, porque o que de fato nos salvou foi a morte. Se Cristo não tivesse morrido, tivesse só sofrido, não faria sentido. É só esse detalhe para não trazer esse equívoco e essa glamorização do sofrimento. Porque as pessoas acham que o sofrimento que nos trouxe redenção. Não foi a morte. O outro detalhe é pensar de forma errada que Cristo ele tinha medo da cruz. De maneira alguma. De que ele tinha medo do sofrimento. E isso é uma heresia tão grande que passa tão despercebida pensar que Cristo tinha medo. Ele tinha total consciência do que ia acontecer. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. E talvez a única coisa que preocupasse ele era a própria ira de Deus
É isso que ele pede para que seja afastado, se possível. É legal que a gente lê a gente vê a passagem lá quando Jesus está orando, e ele fala, afasta de mim esse cálice. No Getsemane. Afasta de mim esse cálice. E ele ali relata que ele soa sangue. Né? Eu não lembro o nome do fenômeno físico que acontece no corpo, eu não lembro agora como o nome, mas, cara, ele soa sangue. Isso, quando a gente vai atrás, é o ápice do corpo reagindo a uma tensão muito grande, tanto física quanto psicológica. Tipo, tá no limite. Passou do limite, na verdade. E ele fala, Pai, afaste de mim esse cálice. Não era o que acontecia ali. Não era apanhar, não era ser humilhado, não era levar a cuspida na cara, não era ser humilhado perante todas as autoridades, não era o seu povo virando as costas para ele. Não era esse o medo dele. Não era com isso que ele estava preocupado. Era o cálice da ira de Deus, que a gente já comentou lá antes. A ira, toda a ira de Deus ia recair sobre ele. Para pensar. A ira de Deus contra todo o pecado de toda a humanidade, de toda a história. Já tinha vindo de quem viria. Quando eu me refiro a toda a história, é toda a extensão da história. Não só aquilo que já tinha passado, mas aquilo que viria. O exemplo do livro da barragem, ele dá uma ideia de que é isso, né? Como imaginar a ira de Deus. Cristo, ele bebeu esse cálice, ele tomou esse cálice. Para imaginar o tamanho da ira de Deus, para ter uma ideia, é como se imagine você numa barragem. Imagine você lá em frente da barragem, na Itaipu, por exemplo. Você tá lá na frente e, beleza, ela tá fechada, tá seguro e, de repente, ela quebra. Mas, assim, imagine de forma mágica, ela some a barragem. Agora você tem a contenção, a barreira de concreto, toda aquela parte de concreto, onde tem as turbinas, simplesmente some. Ela desaparece. Só fica a água ali. Agora você tem que lidar com esse volume, essa magnitude de água. Você ali, imagina se você estivesse olhando uma câmera como se fosse um terceiro olhando para essa situação. Você não consegue nem ver a pessoa que está ali na frente da barragem se você olhar de longe. Você não consegue medir onde é que está a pessoa, onde é que está a água descendo. E ela está vindo na tua direção. Essa é a ira de Deus. E você vai fazer o quê? Como você pode lutar contra isso? De repente, algo magicamente acontece, abre um buraco que leva toda essa água e você está livre. Você é salvo. Do nada. É exatamente isso que é. A ira de Deus estava vindo na nossa direção. Justamente porque nós cometemos pecado contra um Deus infinito. Mas Cristo vem e toma tudo isso para si, no nosso lugar. É o cálice da ira, né? Quando ele fala assim, afaste-me esse cálice, é o cálice da ira. Ele bebeu tudo, toda essa ira, até a última gota foi para si. E quando a última gota do seu sangue caiu, ali foi saciada essa ira. É difícil a gente compreender isso no começo. Não vou falar que foi fácil para mim também. E eu acho que não é fácil para ninguém. Mas com o passar do tempo, você começa a meditar sobre isso, você começa a entender que falar Jesus morreu à toa não é tão simples. Por isso que a gente falou daquilo antes, dessa falta de reverência quando a gente se porta no culto, quando a gente está falando da morte de Cristo. Veja, Deus derramou toda a sua ira em cima do seu Filho para nos salvar. E aí você, de maneira leviana, diz para ele, Jesus morreu. Cara, vamos adicionar mais uma camada de seriedade aqui. Cristo, ele se torna maldito, né? Isso é dito na Bíblia. Porque para receber a ira, ele tem que se tornar, ele recebe todo o pecado, né? Ele é como o exemplo da ovelha, né? Do carneiro lá, do bode expiatório no Antigo Testamento. Todo o pecado de toda a comunidade israelita era passado para aquele bode, e aquele bode era abandonado no deserto para morrer. E o que significa isso, né? E ele voluntariamente se tornou maldito. Imagine a seguinte ilustração, assim, o pecador, nós somos malditos. E nós somos tão ruins, tão vis, tão doentes, tão repugnantes, que a última coisa que o maldito ele vai ouvir, em direção, imagine ele indo para o inferno, é a criação toda batendo palma e agradecendo a Deus por ter livrado a terra de uma pessoa repugnante. Imagine isso, você está
indo para o inferno e a criação toda está E aplaudindo e agradecendo. lembrando, Cristo fez isso. nós somos humanos, seres humanos, e nós somos essa pessoa repugnante. Que a criação ia bater palmas quando a gente estivesse indo para o inferno. E Cristo toma esse lugar. Não só de um. Vem o tamanho, a grandeza do sacrifício, como ele é importante, né? Acrescentando toda essa seriedade para que a gente possa ver de fato, talvez enxergar de fato como Jesus é importante. Não é só tipo, Jesus, eu amo Jesus. Aquela coisa do cotidiano. Quando você falar que você ama Jesus, ou quando você falar que Jesus morreu, você lembrar de tudo isso. Não foi simplesmente morrer. Teve um contexto no qual aconteceu e também gerar em vocês, e como a gente também acabou gerando em nós esse podcast, gravar isso, estudar isso, essa sensação de que, cara, Deus fez algo muito maior do que eu podia imaginar. Da onde Ele me tirou e da onde eu estou indo com a sua justiça. Nós ainda estamos digerindo tudo isso. E aqui para finalizar esse capítulo, até aqui, se nós conseguimos passar essa mensagem, e se ficou claro, é que tudo é por Ele, para Ele, nele, foi Ele quem fez, é Ele quem continua fazendo, agindo nas nossas vidas, Ele faz tudo apesar das nossas vidas, e até aqui é tudo para Ele. E Ele simplesmente, lembrando de Paulo em Romanos, ele fala que agora apresenteis vossa vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora é a nossa parte. E olha como esse versículo ele parece muito mais tranquilo quando olhado com a grandiosidade do que já foi feito. Sim. Agora nós simplesmente oferecemos a nossa vida a esse Cristo como um sacrifício, mas agradável a Deus, fazendo o melhor que nós pudermos. Mas esse versículo é muito pesado quando a gente analisa ele de forma isolada. Quando você coloca na balança o que Cristo fez, é um fardo tão leve, que a gente se esquece de que Ele simplesmente deu uma ordem para que nós levemos essa mensagem a outros. Ele não fez um pedido miraculoso e impossível de ser feito para que nós fizéssemos. Ele pediu que nós fizéssemos isso. Espalhem a mensagem do que eu fiz. É óbvio que é a nossa natureza e a nossa falta de vontade, a nossa negligência, mas quanto mais nós entendemos essa grandiosidade do que foi feito, é que nós inclinamos a nossa vida a Ele. Jesus morreu ali, a gente compreende a seriedade agora da morte de Cristo. Só que a obra estaria incompleta se chegasse só até na morte. Poxa vida, Gerald, você tá de brincadeira comigo. Jesus, você fez todo esse pampeiro aí, toda essa seriedade, falando da morte de Jesus, de como ela é importante. E aí você fala pra mim que não é só isso? Não. Tem mais uma coisa que, se não fosse ela, a obra estaria incompleta e a gente não teria esperança. A esperança no Evangelho, a esperança em Cristo, que é a ressurreição de Cristo. Veja, Ele, naquele momento, paga o pecado. Ele satisfaz toda a justiça de Deus naquele momento. Naquele momento ele recebe todo o pecado da humanidade, satisfaz a justiça. Porém, ele em si não tinha pecado. Então ele não merecia, não deveria morrer. E aí vem a ressurreição. Quando ele ressurge, quando ele volta, ele ressuscita, prova de que ele era o Santo de Deus, que tinha sido enviado, que ele realmente havia feito o sacrifício perfeito, tinha pagado toda a ira. Nos dá a esperança de um dia estarmos ressurretos com ele. Porque ele foi o primeiro homem. Tá? Porque ele foi o primeiro homem a descer ao inferno ali, pegar a chave da morte, né? A gente tem essa concepção de que Deus é o dono de tudo, tá, gente? Ele tem a chave de todo o universo. Então ele tem a autoridade da morte para si, ele tem tanta autoridade do inferno para si, ele comanda lá, né? A gente já falou sobre a ira de Deus e qual é o problema do inferno. Só que Jesus também ele é o primeiro homem a ir aos céus, por sua natureza humana. É muito interessante que a ilustração é que Jesus ele é uma escada boa. Boa. Que para nós é uma escada, é uma escada comum, né? Mas é uma escada boa.
porque ele tanto sobe quanto desce. Ele é tanto um salvador, Deus, mas ele é homem. Ele desceu ali, né? Ele desceu a terra para... Então ele tem uma boa ponte, uma boa escada. Imagina uma escada que só pudesse subir, ou uma escada que só pudesse descer. Ele cumpriu todos os requisitos, né? Então é interessante ver como esse Jesus, ele como Rei da Glória, a criação aclamando o nome de Jesus, o primeiro homem a ir para os céus, que nos dá essa esperança de um dia nós estarmos junto com ele. E também uma coisa que falou, quando eu li o livro, isso falou ao meu coração. E espero que quando a gente falar, fale ao de vocês. Uma coisa que nós nunca diríamos, em momento algum, é para que você torne Jesus o Senhor da sua vida. Você aceite. Por que não? Porque ele já é. Partindo da nosso entendimento de que Deus, ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, ele é o Rei do Universo. Tá tudo na palma da sua mão, ele comanda tudo. Ele comanda tudo. Não é tipo assim, tudo menos o cara ali. Não, é tudo. Ele já é o Senhor da sua vida. Só que a única diferença é que você não tá querendo servir ele, ou você serve ou não. Essa é a diferença, você que nos ouve. Essa é a diferença. Ele é Senhor da sua vida. Você acredita ou não? Alguns vão acreditar pela graça, vão crer pela graça do Senhor. Outros vão ser levados a crer de uma forma mais física. Ele traz um exemplo muito, muito legal no livro. É um pouco pesado, mas é interessante. De que um jovem fala para ele, eu vou estar em pé no dia do juízo perante Deus. Aí ele fala, meu jovem, não vai ter ninguém em pé lá não. Aí entra essa frase, uns vão se dobrar pela graça e outros vão ter a rótula dos seus joelhos estourados para se curvar. Ninguém vai ficar em pé na presença de Deus. Todos vão se curvar naquele dia, no dia do juízo, e vão se prostrar diante desse Deus, querendo ou não, de tamanha santidade e poder. E então nós podemos, depois de discorrer sobre todos esses assuntos... Rapaz, tô até suado aqui, tão complicado. Esse foi, provavelmente, o mais difícil até então. Não, com certeza foi o mais complicado. Até agora, né? Até agora. E nós podemos concluir aqui com algumas perguntas que nós nos fizemos e podemos fazer a vocês, o que esperamos que tenha gerado essa reflexão. E uma delas pode ter sido... Digamos que você nos pergunte assim, se eu te perguntar assim, Jared, eu posso ser salvo? A resposta certa é não sei. Por que eu digo não sei? Porque não sou eu que comando isso. Eu não posso afirmar que ninguém vai ser salvo ou não, né? Ou só por métodos, como a gente já disse, ou só por isso, ou... A questão é, se você está ouvindo isso aqui de maneira vaga, né? Vagamente. Sua mente está vagando. Mas se você está ouvindo isso aqui, só assim, por achar legal, não dando a devida importância do que a gente está falando, se não faz sentido para você... Se não houve arrependimento, não houve entendimento do que é o pecado. Se você não entendeu nada do que a gente falou aqui, só foi mais um podcast na sua vida, não te fez refletir em nada sobre a sua vida e sobre o que a gente falou, ou nada do que a gente falou aqui você conseguiu aplicar na sua vida intencionalmente, cara, se não te tocou de nenhuma forma, eu acho que a resposta é não. Porque todos os temas que foram trabalhados foram de extrema importância para a vida cristã. E se você não está dando a devida importância para eles, eu posso dizer que você não é salvo. Mas não há pecado que não possa ser perdoado, tá? Veja, a gente acabou de falar desse grande sacrifício, da ressurreição. Não há pecado que não pode ser perdoado. Mas agora, tem o outro lado. Se você entendeu a sua natureza como ser humano, quem somos nós diante de Deus sem a graça? Você entendeu que você é perverso diante de Deus, que você é pecador e que não há esperança fora de Cristo em relação à sua espiritualidade e vida eterna ou vida pós-morte, como vocês queiram tratar? Há esperança. Veja, eu não posso te confirmar, eu só posso dizer que há esperança, né? A gente pode dizer para você, crê em Jesus Cristo. Demonstre essa fé que você diz crer, que você diz ter em Cristo, né? Nós não podemos afirmar que ninguém vai ser salvo por isso ou por aquilo, mas o salvo ele dá evidências, né? Ele demonstra, óbvio que a gente também tem que cuidar com isso, mas o tempo vai dizer, né?
acho que a evidência dessa salvação de que há um processo ocorrendo. Constância, né? É a constância, é o crescimento, é crescer em graça, é crescer nas coisas de Deus, andar nos planos de Deus, sem se afastar e permanecer, porque... Apesar das dificuldades. Ninguém está dizendo aqui que você vai ter uma caminhada tranquila, que você não vai mais errar, que você não vai mais pecar. Definitivamente não. Se fosse assim, cara, tava bom demais, mas... A questão a gente não vai simplesmente magicamente parou de pecar. A gente agora está... A gente só está deixando a redenção para outro, o mérito de outro. Estamos indo num processo, esse processo que a gente chama de santificação. A gente está num processo de crescimento, aprendendo cada dia mais sobre Cristo, cada dia mais nos inclinando a Ele. E tentando parecer com Ele. Uma das evidências é isso, é que a gente não vai cessar de pecar, mas a gente não pode constantemente cair nos mesmos erros sempre, de novo, sem a ponto, e entendo o que eu quero dizer, a ponto de isso calcificar, de você não ter mais essa consciência e não ficar mais incomodado com o pecado. A gente está dizendo que um pecado necessariamente recorrente, ele é evidência de que você não é salvo. A questão é isso, a gente vai cometer os mesmos erros várias vezes e vai sempre caindo, mas a questão é que a gente nunca pode perder essa noção de que isso é errado, de que isso é pecado. Nós devemos orar ao Senhor, pedir perdão, entregar nossas vidas. E sempre lembrando de que não depende de nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, nós entendemos que quem começa a obra termina. Se foi o Deus verdadeiro, se foi o Cristo verdadeiro, do verdadeiro Evangelho que te salvou, você é salvo, independentemente do que aconteça. Apesar de tudo que aconteça, das dificuldades, dos erros, dos pecados, você é salvo e você tem esperança de que lá na glória estaremos juntos com Cristo. Glória a Deus. E com isso terminamos. Terminamos. Graças a Deus. Amém. Avisos. E se você está gostando do nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram, Vagamente Oficial. No Spotify, Vagamente, no YouTube, Vagamente Podcast, e no Facebook também tem a página do Vagamente. Nós também temos um e-mail, né, Thiago, Tá meio parado. O pessoal não manda muita coisa, mas um dia, né, a gente começa a responder e-mails. Nosso e-mail é deustalendo@gmail.com. Porque ele tá lendo, com certeza. Com certeza. Eu leio de vez em quando, mas Deus tá lendo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos aturarem até aqui e até a próxima. Até mais.